A verificação de eventual complementação do nível de água no radiador do veículo deve ser feita, verificar eventual complementação do nível de água do radiador. O radiador é a principal peça do sistema de arrefecimento, né? Ele é que baixa a temperatura da água e manda lá para o motor na temperatura mais baixa para manter sempre o motor em temperatura ideal, adequada, dentro do que o fabricante recomenda ali. Você vai verificar essa possível, eventual complementação do nível de água. Olhou lá, opa, está precisando completar. Isso quando é que você vai fazer? Em qualquer hora do dia, desde que o veículo esteja com o motor frio, tudo bem, né? Mas aqui, vamos supor que ele esteja com o motor quente, tem essa possibilidade. Então, não iria nessa A, não. Esse termo qualquer aqui, é um termo muito amplo. Ele abre muita margem para contestações. Presta atenção nisso, tá? Em alternativas aí, isso é dica, macete de prova. Seria com motor quente? Não, não é com motor quente que faz essa verificação, não. Está eliminado aqui. Seria com motor frio? Sim, o adequado é que você verifique o nível de água no radiador, no sistema, com motor frio. Então, essa é a resposta. E no final da sua jornada diária, até poderia ser, apesar de a gente não entender que seja recomendável, porque você vai rodar o dia inteiro com o veículo sem verificar e vai deixar para verificar no final do dia. Não é adequado. Se fosse aqui no início, tudo bem, até ficaria entre essa e a alternativa C. Mas no final, então D está fora e A também, em qualquer hora do dia, já tínhamos eliminado lá em cima. A resposta aqui, letra C. Bom, antes da resposta, eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas, essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários, fixados no topo. Confere lá. O nível de óleo lubrificante do motor deve ser verificado com o motor, redundância aqui de palavras também, né? Com o motor, do motor. Olha, o óleo lubrificante, quando você funciona o motor, ele se espalha para o motor afora e você não consegue medir ali o nível. Quando a gente fala medir o nível do óleo, é por aquela vareta, né? A varetinha vai lá no fundo do motor, aí o óleo estando todo assentado lá no fundo do motor, a vareta chegou lá, você vai ver até onde que marcou. Então marcou até aqui, por ali você vê, pelo indicador mínimo e máximo. Mas se você ligar esse motor e o óleo espalhar todo, aí você não vai conseguir fazer uma medição precisa. De cara aí a gente já sabe, o motor funcionando em rotação de marcha lenta. Então, se o motor estiver funcionando, o óleo vai espalhar, você não vai conseguir fazer a medição. Funcionando a 1.500 rotações por minuto? Também não é motor funcionando. O motor parado e frio antes da primeira partida do dia é o ideal, é o cenário mais adequado. Local plano, se o veículo também estiver num lugar descaído, isso vai comprometer a medição. Então, essa aqui até agora é a que está valendo. Ou seria com motor quente, mais ou menos uns 10 minutos após ter sido desligado. Olha, com motor quente, uns 10 minutos após ter sido desligado, tudo bem que com uns 10 minutos após ter sido desligado já dá para fazer uma medição adequada. Mas com motor quente, como é que você vai garantir que motor quente, 10 minutos após ter sido desligado? Você não sabe as circunstâncias que vão estar ali. A alternativa D aqui é questionável. Entre o questionável e o inquestionável, não questionável, não deixa margem, nós vamos aqui pela alternativa C. Os cuidados que você deve ter com os cintos de segurança do seu veículo são, que cuidados a gente precisa ter com o cinto de segurança, hein? Vamos ver, guardá-los sob os bancos. Sob quer dizer embaixo dos bancos. Sobre é em cima, sob é embaixo. Eu preciso guardar o cinto de segurança debaixo do banco? Não sei disso não, né? Alternativa A está fora aí. Alternativa B, mantê-los limpos. É uma boa ideia manter o cinto limpo? Claro, até para evitar aqui a gente se sujar. Alguma contraindicação? Não, nenhuma. E afastados de objetos cortantes? Sim, para evitar, obviamente, eles serem deteriorados, deles serem danificados. Então, alternativa B, nenhuma contraindicação. Escová-los pelo menos uma vez por semana? Olha, eu não lembro de lugar nenhum ter visto mandando aí escovar os cintos. E aqui ainda fala, pelo menos uma vez por semana. A pessoa toda semana se escovando o cinto de segurança do carro. Alternativa D, lavá-los pelo menos uma vez por semana? Também não lembro de lugar nenhum orientando para lavar o cinto. Pelo menos uma vez por semana, toda semana se lavando? Até porque o lavá-los aqui seria o mesmo que mantê-los limpos, independentemente de uma vez por semana, uma vez por mês. Isso depende muito do uso. Você mora numa região onde é muito empoeirada, pessoa suja entra dentro do carro, entendeu? O cinto vai sujar com mais facilidade. Então não dá para definir assim um tempo, uma vez por semana, uma vez por mês. Isso aqui é um pouco sem lógica. A resposta aqui é a alternativa B, que é, para cuidar do cinto de segurança, manter eles limpos e afastar de objetos cortantes. E assim você vai poder usar tranquilamente, sem sujar a sua roupa e sem ficar com aquela tarja do Vasco na camisa branca. E ele não vai ser danificado por objetos cortantes aí.
Quando o painel do seu veículo acusar problema no sistema de arrefecimento, o procedimento correto é o quê? Bom, para a gente saber responder, a gente tem que saber o que é sistema de arrefecimento. Arrefecimento é de arrefecer, controlar a temperatura do motor. Então vejamos, deu problema no sistema de arrefecimento, você deve continuar a viagem? Ô, gente, qualquer problema que o veículo venha apresentar, vai acender a luzinha amarela, nesse caso ela é laranja ou amarela, ali no painel, você deve imobilizar o carro para poder tentar sanar o problema, senão isso pode desencadear em outros problemas sérios. Então continuar a viagem, não. Desligar o manômetro. Manômetro tem a ver com pressão de óleo lá no sistema, não tem a ver com arrefecimento aqui não. Parar o veículo e verificar o nível de água. Olha, o sistema de arrefecimento dos veículos hoje, pelo menos os automóveis, né? Eles são, de fato, a água. Existem veículos com arrefecimento a ar? Existem. Fusca, Kombi, Brasília, Variante, veículos mais antigos. Eu não sei se tem algum veículo atual que usa arrefecimento somente a ar. Não sei. Hoje em dia todos usam a água, o sistema primário é a água e secundário o ar também, que está ajudando ali. Água e ar. Mas então ele verificar aí o nível de água, sim, o nível de água no sistema de arrefecimento tem direta relação com o problema aqui no sistema de arrefecimento. Pode ser essa a resposta. Ele tem que parar o veículo e verificar o nível de óleo. Óleo aqui, certamente, quem elaborou a questão deve estar pensando no óleo do motor, aquele que circula dentro do motor. Ele tem relação com arrefecimento, controle de temperatura do motor? Tem. O óleo lubrificante tem também essa finalidade. Mas o princípio fundamental do óleo lubrificante dentro do motor, o princípio primário dele, não é o controle da temperatura. É evitar o desgaste excessivo das peças móveis. O motor não funcionaria sem óleo. Então, apesar do sistema de lubrificação ter essa função secundária, que é também ajudar a contribuir no controle do sistema de arrefecer, controlar a temperatura do motor, ele é uma função secundária. A primária é evitar o atrito entre as peças. Então, entre uma condição primária, que é a água aqui, e uma secundária, que é a do óleo, eu vou ficar com a primária, obviamente, que é a letra C. Segundo o CONTRAN, ou seja, conforme o Conselho Nacional de Trânsito, qual tipo de equipamento deverá possuir os veículos que pretendam rodar com faróis do tipo de xenônio, aquele azul, que é farol azul, né? Equipamento de proteção para os faróis? Não. Isso aí é uma questão de conhecimento mesmo, está em resolução, então é bem profunda, inclusive, o conhecimento dentro desse conteúdo, mas não precisa ter proteção para os faróis, não. Sistema que regule a altura das lâmpadas quando houver desníveis na pista ou sobrecarga no porta-malas e limpador de faróis? Sim, para usar esse tipo de farol hoje, que inclusive ele é bem mais forte, vamos dizer assim, ele prejudica bastante a visão de quem vem de sentido contrário, é obrigatório que esse veículo tenha um sistema de regulagem de altura automática. Automática não, né? Interna ali do veículo, onde você possa regular conforme as circunstâncias. Se a pista tem muitos desníveis, regula ele um pouquinho mais baixo para evitar de ficar pegando o olho de quem vem no sentido contrário. Ou então, se o porta-mala está muito cheio, a tendência é que a traseira abaixe e a frente levante. Então, você vai regular ali. Certamente seja essa a resposta. Sistema que diminua a intensidade do facho de luz? Não tem. Lâmpadas que não ofusquem a visão dos demais condutores. O ideal é que nenhuma lâmpada viesse a ofuscar a visão de quem vem no sentido contrário. Mas isso é inevitável. Qualquer que seja o farol, vai ofuscar em algum grau a visão de quem vem no sentido contrário. Então, a alternativa D também não é. Ficamos, então, com a alternativa B. Quais os casos de acidente que não são cobertos pelo DPVAT? DPVAT é aquele seguro obrigatório do veículo, seguro DPVAT. Danos pessoais causados por veículos automotores terrestres. Vamos lá. Acidente com automóvel? Com certeza são cobertos pelo seguro DPVAT. A questão que quer saber qual que não é coberto. Então, a alternativa A está fora. Acidente com caminhões? Caminhões é automóvel, né? Veículo automotor terrestre. Então, essa aqui cobre, como a questão quer saber qual que não é, eu também elimino. Acidente com veículos automotores ou veículos automotores terrestres é justamente danos pessoais causados por veículos automotores terrestres. Também cobre, não é essa que a questão quer. Acidente com trem ou metrô? Isso aqui o DPVAT não cobre. Alternativa D é a resposta. Os veículos destinados à condução coletiva de escolares somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo... Quem é que emite autorização para o veículo fazer o transporte escolar? É o órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado ou Distrito Federal? Quem que é esse órgão ou entidade executiva? Órgãos executivos são os departamentos. Órgãos normativos são os conselhos. Então, quais são os departamentos que tem dentro do Sistema Nacional de Trânsito? Tem o Departamento Estadual de Trânsito, que é o DETRAN. Tem o Departamento Nacional de Trânsito, que é o DENATRAN.
E nós ainda podemos ter órgãos executivos municipais, que não tem um nome específico, vai ficar a cargo de cada município colocar o nome que assim o convier. Mas enfim, aqui nós estamos falando de órgão executivo dos estados. Então é o DETRAN, esse órgão aqui é o DETRAN. Por que fala dos estados e do Distrito Federal? Porque o Distrito Federal não é um estado e também não está subordinado a um estado, então é o DETRAN próprio. Então pode ser aqui a alternativa A a resposta, mas vamos analisar as demais. Órgão ou entidade executiva de trânsito dos municípios. Olha, os municípios até podem determinar ali algumas regras para o transporte coletivo, mas não é ele quem vai emitir essa autorização aqui não, tá? É o Estado mesmo, está lá no Código de Trânsito Brasileiro, capítulo 13, se não me engano. Então é o Estado. Alternativa B tem lá a sua participação, regulamentando alguns parâmetros, mas não é ele quem vai dizer pode ou não pode. O órgão ou entidade executivo rodoviário, não. O órgão rodoviário não tem relação nenhuma com isso. Órgão máximo normativo de trânsito da União, normativo são os conselhos, né? Seria o CONTRAN aqui, que é o máximo normativo da União. Não, não é o CONTRAN. Ficamos aqui com a alternativa A. Assinale a afirmativa que completa a questão. Primeira dica que eu dou para vocês, quando tiver esse tipo de questão, observem quantas lacunas tem a serem preenchidas. Se são 2 lacunas, eu preciso de 2 termos para preencher essas 2 lacunas. Esses termos, normalmente, eles são separados aqui nas alternativas por um ponto e vírgula. Então, aqui nós temos, na alternativa A, nós temos um termo, outro termo. Então, nós temos 2, encaixa aqui dentro. Essa é a resposta? Não necessariamente. Só que se você encontrar alguma alternativa com um termo só, ou 3 ou 4, qualquer coisa que seja diferente de 2, você já sabe que pode eliminar, porque aquela alternativa não completa aqui as lacunas, as 2 lacunas da questão. Isso costuma cair direto em prova, questão dada, né? E quando acontece, você já aprendeu esse macetinho aí. Então aqui são 2 lacunas, todas as alternativas têm 2 termos, então não dá para eliminar nada por meio desse macete. Tem mais alguma pegadinha, alguma armadilha nessa questão? Não estou vendo. O negócio aqui é saber responder mesmo. Vamos ver. O condutor de veículo destinado à condução de escolares, é o de transporte escolar, ele deve ter idade de... Qual que é a idade, hein? Seria 21, 18, 18 ou 21. Então aqui nós já ficamos entre 18 ou 21. O que você responderia? Entre 18 e 21 você ficaria o quê para transporte de escolares? A gente sabe que com 18 anos já pode tirar a habilitação. Mas habilitação B. Com categoria B a gente já pode conduzir um veículo de transporte escolar? Claro que não. Exige, nesse caso, uma habilitação pelo menos D. Aliás, hoje ela é bem específica, a resolução é bem específica. Existe a categoria D. Então, a resposta vai ser aqui, Categoria B não, então A está fora. Categoria B não, C está fora. Ficamos, então, com 18 anos categoria D ou 21 anos categoria D. A gente não tira categoria D com 18 anos, só tira com 21. Então, está fora. A resposta é a letra D. Então, como é que vai preencher aqui? Vai ficar assim, 21 e vai ficar D.